Nós estamos trabalhando o livro de Jeremias, chegamos no capítulo 18, a gente ouve muito o capítulo 18, o vaso e o oleiro. Vou pedir hoje a Lloyd para me ajudar fazendo um vaso aqui, ela está trabalhando ali como oleiro, com barro, né? E nós temos estudado ao longo, desde o ano passado já, o livro de Jeremias, e a gente sempre ouve a mensagem de Jeremias 18 dissociada do seu contexto, às vezes, do livro, do que se passava ali. Como nós estamos estudando já desde o capítulo 1, quando a gente chega no capítulo 18, a coisa fica mais clara para a gente trabalhar o capítulo 18, por tudo que nós já trabalhamos. Então, abra a sua Bíblia, capítulo 18, deixa aberto. Nós vamos falar hoje sobre como reagir à oportunidade oferecida por Deus. Deus é um Deus que dá oportunidade. Ninguém pode reclamar desse Deus, é um Deus que oferece oportunidades de restauração, de mudança. Esse era o seu desejo, esse desejo é expresso no capítulo 18, em relação ao povo de Judá, a oportunidade da restauração, a oportunidade de permitir que Deus viesse tocar aqueles irmãos, aquele grupo de pessoas, aquele povo de Deus. Eu quero lembrar os irmãos que na semana passada, você vai acompanhar rapidamente, aí nós falamos sobre imprudência versus prudência, capítulo 17, e a gente aprendeu que imprudência é conservar um estilo de vida pecaminoso, depositar a confiança no homem, prosperar por meio da injustiça, distanciar-se de Deus, desprezar as instruções dadas por Deus. Ao contrário, prudência, ao abandonar o estilo de vida pecaminoso, depositar a confiança em Deus, prosperar por meio de Deus, aproximar-se de Deus, valorizar a missão dada por Deus. A gente viu isso, sobretudo no comportamento adotado por Jeremias, o que Deus estava falando para ele. Amém? Então, nós vamos falar sobre a oportunidade divina, como reagir à oportunidade trazida pelo Pai. Como você tem reagido às oportunidades que Deus tem trazido para a sua vida. Agora, quando nós lemos todo o livro de Jeremias, a gente percebe que Judá, ela desprezou a oportunidade que Deus estava trazendo em tantos momentos. Cada capítulo nós vemos a oportunidade da restauração. Agora, como eu estou reagindo ao que Deus tem trazido para mim como oportunidade de crescimento, de ser restaurado, de viver tudo aquilo que Deus deseja? Você pode reagir àquilo que Deus está oferecendo para você com desprezo, por incrível que pareça. Deus é um Deus bom, toda boa dádiva, diz Tiago, vem do Pai das luzes que desce, essa é a ideia. Mas mesmo assim, uma pessoa pode desprezar aquilo que Deus está trazendo como oportunidade. Pode reagir com frieza. Nós falávamos pela manhã, diante daquilo que Deus nos oferece, nós não podemos reagir com frieza, nem desmerecer. Você pode reagir como quem não está envolvido, isto é, não é comigo isso, é com a outra pessoa, é para outra pessoa, é para ele, é para ela, não é para mim, eu não estou envolvido, essa palavra não me envolve, eu não preciso. Às vezes as pessoas reagem dessa maneira àquilo que Deus está oferecendo, sobretudo como oportunidade de mudança, de transformação, de restauração, de ser aquilo que Deus quer que a pessoa seja. Então, o segundo texto, nós vamos acompanhar, nós vamos encontrar 4 respostas à reação que Deus espera. E nem sempre a reação das pessoas, não foi a reação do povo de Judá. Nós devemos lembrar que o profeta Jeremias profetiza a partir do povo de Judá, Israel, o reino do norte, e Judá, reino do sul. Israel, o reino do norte, já tinha rejeitado a ação divina, já havia sofrido, Judá estava indo para o mesmo caminho. Então, a primeira coisa que você deve fazer em relação ao que Deus está oferecendo como oportunidade, então, você deve reagir à oportunidade oferecida por Deus primeiro, demonstrando interesse. Demonstrando interesse pelo aquilo que Deus está
mostrando a você, ou desejando mostrar a você, oferecendo a você. O verso de 1 a 3 nos diz assim, Jeremias 18, de 1 a 3. Olha só. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Esse é um quadro muito típico desse momento, e muito conhecido, essa figura que Deus está usando para Jeremias, querendo mostrar um desejo para com o povo de Judá. Era uma coisa corriqueira, que eles sabiam muito bem o que era. Então, Deus está falando para Jeremias, não é? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, a Jeremias. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Aquele que sempre trazia a mensagem, agora é convidado para uma mudança de postura, para ouvir uma mensagem especial. Então a gente chama aqui nesse momento a etapa do convite para Jeremias. Ele é informado, né, que precisava ir à casa do oleiro para ouvir uma mensagem. Então ele vai à casa do oleiro não para levar uma mensagem, mas para receber uma mensagem. Isso é importante destacar. Ele então, meus irmãos, mostra um interesse diante dessa oportunidade que Deus coloca para ele. A Bíblia século 21 diz: levanta-te e desce à oficina do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Diz o texto, nessa versão então, Almeida século 21, descia à oficina do oleiro, e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. É uma figura. Então é importante a gente perceber o interesse e a resposta de Jeremias como homem, como um servo de Deus, como um profeta. Vá, fui e vi. É uma mudança de posicionamento, mesmo para aquele que estava acostumado a ouvir a voz de Deus. O James Philip, falando desse texto, ele diz, explicando para a gente um pouquinho, ele diz: a olaria teria incluído as oficinas do oleiro, um campo para guardar e tratar o barro, uma fornalha para endurecer os vasos que se fizessem, e um lugar de lixo para os vasos refugados. A gente tem que pensar nessa olaria. Quem tem interesse pelo que Deus está mostrando, começa a viver numa dinâmica de vida melhor, mais profunda com Deus. Nós falamos um pouco disso pela manhã. Quando há interesse de aprender com Deus, então você não fica só na superfície. Jeremias era um homem que estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Agora Deus lança a ele um desafio novo, para ele ouvir uma mensagem específica. Era um convite que teve uma reação positiva. Houve o que a gente pode dizer, meus irmãos, de um genuíno interesse. Ele desceu debaixo da direção divina. A gente tem aprendido que descer, às vezes no aspecto negativo é ruim, mas é importante dizer que descer com o desejo de ouvir a palavra de Deus é diferente de descer com o desejo de desobedecer. Muitas vezes a gente usa o exemplo de descer. Nosso segundo sermão, capítulo 2, foi isso. O declínio espiritual, você desce, você não avança, você anda para trás. Mas eu quero reafirmar isso. Descer com o desejo de ouvir a palavra de Deus é diferente, totalmente diferente, de descer com o desejo de desobedecer. Este descer significa ruína. Descer para desobedecer, enquanto aquele é progresso. Eu estou descendo para ouvir a voz de Deus, para contemplar o que Ele quer me mostrar. A minha reação é essa. Então, é uma posição diferente, é uma posição de humildade, de sujeição. Levanta-te e desce à casa do oleiro. E ele prontamente vai, ele está interessado naquilo que Deus quer mostrar. A pergunta nessa noite é: como você está reagindo à oportunidade que Deus está trazendo a você como servo de Deus, como filho de Deus, como filha de Deus? Você está demonstrando interesse pelas coisas de Deus? Aquilo que Ele quer mostrar a você? Nós devemos atentar às oportunidades de Deus, ou à oportunidade de Deus. Sobretudo a oportunidade da restauração, de entendermos melhor o que Deus está fazendo. Porque Deus
queria mostrar para Jeremias alguma coisa relacionada ao seu povo. Ele estava mostrando algo poderoso e profundo para Jeremias. Se da parte dele não houvesse interesse, ele não iria entender o que o versículo 4, 5 e 6 vai nos dizer. Como você está reagindo à oportunidade oferecida, trazida por Deus? Você precisa responder pessoalmente. Mas o que a gente aprende aqui primeiro, que tem que ter interesse pelas coisas que Deus está mostrando. Se não há interesse, como é que você vai permitir que Deus trabalhe, toque em você e faça você uma vida bonita? Então você tem que pensar, você está tendo interesse pelas coisas de Deus ou interesse diante da oportunidade, demonstrando interesse diante daquilo que Deus está mostrando, querendo mostrar a você? Às vezes as pessoas perdem, porque não tomam uma posição, não levanta e vai. O texto diz, fui. A gente até brinca, fui. Mas ali o texto da NVI diz, ele foi mesmo. E fui, ele mostrando como quem tomou uma decisão. A NVI diz, vá à casa, então ele diz, então fui à casa do olheiro e o vi trabalhando. Se ele não se levantasse, ele não veria. Mas ele tomou uma decisão. Ele estava interessado no que Deus estava fazendo em sua vida, estava interessado como porta-voz de Deus diante do povo. Amém, irmãos? Segundo, você deve reagir à oportunidade oferecida por Deus, discernindo todo o cenário. Discernir o cenário é a etapa da demonstração. 4, 5 e 6, olha só o que diz a palavra de Deus. Vamos ler juntos ali? Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando. Todos juntos. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então Jeremias vai, então Deus dirige a palavra a ele. E é uma palavra que passa por ele para o povo, falando da comunidade. Nós falamos hoje, a visão de comunidade é muito forte, comunidade de Israel, o povo de Israel. Como um barro nas mãos do oleiro, assim são vocês em minhas mãos. Então, a pergunta que não quer calar é, o que é discernir o cenário todo? O que é discernir esse cenário? Primeiro, discernir todo o cenário é compreender que o oleiro, que é Deus, é superior ao barro, que sou eu, e que seria o povo de Israel, que envolvia também Jeremias. O povo de Deus. Deus é o oleiro, já está claro para a gente. Nós já lemos no profeta Isaías. Discernir todo o cenário é compreender que o oleiro é superior ao barro. Eu preciso entender então o que Deus está fazendo. Ele é poderoso, Ele é o Altíssimo, Ele tem um projeto, Ele está agindo na história do seu povo, naquele momento, como está agindo na história do seu povo hoje. Isaías 29:16 reforça essa ideia. Atentem para cá. Olha só, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Não é, né? Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro, ele nada sabe? Impossível, a resposta está aí. Então, o oleiro que é Deus é superior. Eu preciso entender isso, Deus que age. E qual o meu lugar na ação divina, na ação de Deus? Judá se perdeu por isso, que perdeu de vista quem era Deus. Quem era Deus? A segunda resposta que nós temos, meus irmãos, sobre o cenário, sobre discernir o cenário, é discernir todo o cenário, é compreender que o oleiro exerce uma ação especial, fazendo o que deseja do barro. Ele faz o que deseja do barro. Isso é interessante. Nós estamos vendo a ilustração, a Lode está assumindo o papel do oleiro, fazendo ali um pote de barro. E a gente aprende que Deus, quando eu permito, Ele exerce uma ação especial, fazendo o que Ele deseja em mim. Pode avançar para mim aí em cima. Ele faz o que deseja.
Agora é importante dizer, meus irmãos, que o oleiro exerce uma ação especial sobre o barro. O barro é passivo. Agora nós como barro, nós precisamos optar se vamos permitir o toque divino. Essa é a diferença da história. Essa é a diferença. Judá precisava querer se submeter, coisa que não fez. Você hoje pode submeter a Deus como oleiro, como barro nas mãos do oleiro ou não. É diferente. É diferente. O que você está fazendo? Essa é a questão. Isaías 45, antes disso, diz: acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Então ele tem a soberania da ação. 3, está aí, discernir todo o cenário é compreender que o oleiro tem um propósito para o barro. Está difícil aí, volta. Propósito para o barro. Deus tem um propósito para o barro. É só me escutar que vai bem. Deus tem um propósito. Sabia que Deus tem um propósito em sua vida? Ele quer moldar você, Ele quer tocar em você, isso é importante. O texto que a gente começou o culto, Isaías 64:8, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Eu preciso enxergar isso, eu sou obra das mãos de Deus ou não? Como eu falei, a Lloyd está fazendo o que quer desse barro aqui, dessa argila aqui. Mas nós podemos optar se vamos permitir o toque de Deus ou não. As pessoas, e muitas delas não estão permitindo o toque de Deus. Aí fica difícil ser um vaso restaurado, bonito e para a glória de Deus. A história do agir de Deus mostra muito isso, sobretudo nesse momento do povo de Judá. O Deus que queria tocar, queria modelar, e o povo não está percebendo o cenário do agir de Deus, está recusando. A imagem que temos em toda a Bíblia é Deus como oleiro agindo, querendo agir na vida do seu povo. Por isso nós chegamos no verso 6 e diz: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Há uma demonstração aqui como o oleiro faz, e eu quero fazer assim, eu quero tocar. E ele diz: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então, perguntas pertinentes aqui: você se vê como um barro nas mãos de Deus? Você está entregando a sua vida para Ele, permitindo que Ele toque em você? Se você não está permitindo, Ele não pode fazer nada. Aliás, Deus só não pode fazer quando a gente se fecha, porque Ele é soberano. Mas se é um coração fechado, eu não quero que Deus toque em mim. Às vezes as pessoas vão vivendo assim, Deus não pode tocar nas suas vidas, em suas vidas. Deus queria tocar no seu povo. Você está reagindo à oportunidade que Deus está oferecendo hoje? De que forma você está reagindo, entendendo esse cenário do agir do Senhor? O desejo que Ele tem, o que Ele quer fazer em sua vida? Pense nisso. 3, você deve reagir à oportunidade oferecida por Deus, assumindo sua responsabilidade. Chegamos lá agora sim. Assumindo sua responsabilidade. Assumir a minha responsabilidade. Agora, nós passamos para a etapa do convite a Jeremias, a demonstração, e chegamos à etapa do confronto. Porque em todo o livro a gente está aprendendo que Deus confronta a gente. Quem na presença de Deus não aceita esse confronto santo, do Deus que deseja trabalhar, não pode chegar a lugar algum. Se meu coração não está aberto, Deus nos confronta e nos confrontará muitas vezes. E se você quer viver uma vida com saúde, você precisa pensar nisso com seriedade. E como você está reagindo ao confronto da palavra de Deus. Vamos ver então, a partir do verso 7, que vai aparecer aí. Acompanhe na sua Bíblia também. Diz assim a palavra, a gente só ouve até o verso 6, mas tem mais aí no capítulo, o que envolve essa passagem. Se em algum momento, diz Deus, eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado.
E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Olha só o verso 11. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Olha que palavra séria, olha que confronto, mais um confronto. Deus está colocando isso muito pessoal. Converta-se cada um do seu mau procedimento. Significa que aquele estado pecaminoso estava atingindo todas as pessoas. Deus quer usar Jeremias para mostrar esse quadro e trazer essa palavra de confronto, de exortação. Converta-se cada um do seu mau procedimento. Corrija a sua conduta. Veja bem que Deus queria e estava dando uma oportunidade para ajudar. Se eles se convertessem, as coisas poderiam mudar. Por isso, reagir à oportunidade oferecida por Deus, você tem que ter interesse e também você tem que assumir a sua responsabilidade. O que tem a ver comigo? O termo, meus irmãos, se a gente pegar aí o texto todo, eu destaquei num quadro ali que vai aparecer, os termos, olha só, converter-se da sua perversidade, verso 8, verso 11, converter-se cada um do seu mau procedimento. Então, fica claro aqui o confronto divino, converter-se, a palavra que chama atenção aqui, duas vezes, converter-se do mau procedimento. Então, uma vez confrontados por Deus, o povo tinha que tomar uma postura, e eles não tomaram a postura que Deus queria. Agora a pergunta que nós precisamos responder hoje, como que eu reajo ao confronto de Deus hoje? Porque essa palavra tem a ver comigo e com você. Como nós reagimos ao confronto divino? Às vezes, o confronto é a oportunidade de mudança. E às vezes as pessoas não reagem ao confronto, que é o começo da restauração. Então, se uma pessoa não dá atenção à palavra de Deus, que Deus está trazendo, por mais dura que seja, ele não consegue avançar a uma restauração, a ser aquilo que Deus deseja que ele seja, que ela seja. Judá precisava reagir, assumir a sua responsabilidade. Eles precisavam dizer, essa palavra é para nós, ou melhor ainda, individualizando, essa palavra é para mim. Será que hoje, meu irmão e minha irmã, essa palavra é para você? Em alguma coisa que você precisa reagir, assumindo a sua responsabilidade, você vai dizer, isso é comigo, Deus está falando comigo, Deus está me mostrando algo, Deus está me confrontando hoje. Amém? Deus nos confronta hoje, e feliz é aquele que atenta a esse confronto divino. Quarto, você pode reagir então à oportunidade oferecida por Deus, firmando um novo compromisso. Essa é a etapa da rejeição, infelizmente aqui, verso 12 e 13, olhe lá, verso 12 e 13 de Jeremias capítulo 18. Diz assim a palavra de Deus, mas eles responderão, não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, olha só, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor, pergunte entre as nações se alguém já viu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem de Israel, que traz uma conotação mais forte ainda, daquilo que deveria ser o povo, um povo santo, separado. Uma coisa horrível. Olha só, meus irmãos, a resposta não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos.
Continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor, perguntem entre as nações se alguém já viu uma coisa dessas, coisa tremendamente horrível. Fez a Virgem de Israel. Diante da oportunidade do conserto da parte de Deus, o povo está respondendo com rebeldia, que tristeza. Desprezando a oportunidade que Deus estava trazendo, o quadro que estava se mostrando seria um quadro terrível, como aconteceu posteriormente, nós vamos ver. Aquela era a oportunidade de Deus para o povo, e eles estão reagindo dessa forma. O texto nessa versão disse, coisa tremendamente horrível. A gente pode dizer que quando uma pessoa reage dessa forma, ela despreza a vontade de Deus, o que Deus está mostrando, ela rejeita, age com rebeldia, biblicamente é uma coisa tremendamente horrível. Não é uma coisa boa rejeitar as coisas de Deus. Não é uma coisa boa rejeitar a palavra de Deus. Não é uma coisa boa rejeitar o conselho de Deus. Não é uma coisa boa rejeitar a ação divina, o desejo de Deus de tocar no coração. A rejeição do povo foi chamada de uma coisa tremendamente horrível, nos termos do texto. Então nós vemos aí, continuaremos os nossos próprios planos, verso 2, 12a. 12b diz, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração. Agora o verso 15, o que destacar ali diz assim, o verso 15. O meu povo esqueceu-se de mim, queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, nos caminhos que deveriam andar, os caminhos corretos, as antigas veredas, nós já vimos essa figura aqui, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. Você conhece estrada não aterrada? Esburacadas. Às vezes em Seropédica a gente anda e vê umas estradas assim, esburacadas, né? Não aterradas. É uma figura. É difícil você andar, seja a pé ou de carro, numa estrada dessas. Na semana passada eu fui visitar um grupo de irmãos, né? E meti a minha roda do meu carro num buraco, que a roda esquerda entrou totalmente naquele buraco e quebrou uma peça que eu tive que trocar. Uma estrada que não está correta. É problemático você andar numa estrada dessa. A linguagem do texto é essa. Tinha que andar nas antigas veredas para que andem, e começaram a andar desviados, né? Em estradas não aterradas, não corretas, em caminhos que são perigosos. Essa é a ideia. Deus estava dando uma oportunidade ao povo, e ele estava respondendo assim com rebeldia, ao ponto de chegarmos dessa expressão do verso 15, o meu povo esqueceu-se de mim. Imagine só um ser que ama, um Deus que ama, e você pode estar construindo uma visão assim horrível do povo de Judá, e às vezes nós analisamos o povo no caminho, no deserto, os milagres de Deus, dizendo, esse povo é triste, esse povo é desobediente, mas às vezes, meus irmãos, nós podemos andar dessa forma também hoje, e muitas pessoas podem andar, e por incrível que pareça, muitas pessoas estão andando dessa forma, esquecendo de Deus, do conselho de Deus, da palavra de Deus, e sempre há uma consequência. O verso 16 nos diz, o verso 16 diz assim, olha, a terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Sabe o que é tema de zombaria? Tema permanente de zombaria. Todos que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. O que vai acontecer? É triste, verso 16. O verso 17 diz assim, como vento leste eu o dispersarei diante dos inimigos, e lhe mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua derrota, verso 17. Darei as costas e não o rosto no dia da derrota. Isso causa um impacto para o povo muito grande, é o povo que deveria estar numa aliança com Deus, o Deus que protegeria esse povo, e agora nós temos essa fala, das costas e não o rosto no dia da derrota. Olha só, a consequência daquela desobediência e a rejeição à oportunidade trazida por Deus. E aí, meus irmãos, nós chegamos à etapa da perseguição, sobretudo
em relação ao profeta e à fala do profeta Jeremias, verso 18. Nós temos aí verso 18. Diz assim: então disseram, venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele e não ouçamos nada do que ele disser. Quando a gente vai ler a NVT, a Nova Versão Transformadora, a gente entende um pouquinho melhor esse texto. A gente sempre procura as versões para clarear mais o texto, para a gente entender. Diz assim: então o povo disse, diante do que Jeremias disse, venham, vamos planejar um jeito de nos livrarmos de Jeremias. Temos vários sacerdotes e também homens sábios e profetas. Não precisamos que ele nos ensine a lei e não precisamos dos seus conselhos e profecias. Vamos espalhar boatos a seu respeito e ignorar o que ele diz. Você percebeu? Agora clareou. Isso significa o seguinte: os sábios daquele momento, os profetas, os sacerdotes estavam todos, como nós já vimos, em desobediência diante de Deus. Jeremias está falando sozinho. Ele é o profeta de Deus que está pagando um preço alto para ser esse profeta, esse porta-voz, quando a liderança do povo de Judá, essa liderança toda estava fora do caminho, falando o que o povo queria ouvir. Por isso nós vemos essa tradução aqui. Temos vários sacerdotes, temos pessoas falando o que a gente quer ouvir. A pior coisa, meus irmãos, é a gente andar com gente que fala só o que a gente quer ouvir, que não confronta, que não fala a verdade, e você fica sempre sendo enganado. Nós precisamos de pessoas sinceras, pessoas que falem a verdade, pessoas que falam o que Deus quer, sejam instrumentos de Deus, com integridade. O que a gente percebe aqui, toda aquela liderança do povo de Judá estava comprometida, sábios, sacerdotes, os reis em sua maioria, como nós já vimos, os profetas. Então, a solução para aquele constrangimento, porque alguém que fala de Deus para você, quando você não quer, é um problema sério, você vai fugir. Já vem que essa pessoa falar comigo, então a pessoa foge. Eu conheço pessoas assim, não sei se você conhece. Porque sabe que você vai falar algo sério da parte de Deus e ela está sempre ignorando, fugindo. E aí o plano encontrado foi esse aqui. Vamos espalhar boatos a seu respeito e ignorar o que ele diz. O que eles estavam planejando era mexer com a integridade de Jeremias. Eles pensaram assim: se a gente espalhar os boatos a respeito dele, então boato é boato, tem que tomar cuidado com boato, com boateiro, com a boateira, não é? Que boato não é verdade. Cheque sempre o que as pessoas estão falando e não espalhem o que você não sabe. Mas a trama, desde sempre, para o boateiro é essa: vamos espalhar, quer dizer, vamos comprometer a integridade, pelo menos tentar comprometer essa integridade, e vamos ignorar o que ele diz. Assim a gente quebra um pouco essa força do profeta. Essa era a ideia. Por isso que é a rejeição. Quem não deseja as coisas de Deus não suporta aquele que fala em nome de Deus. Geralmente é assim, porque não que aquela pessoa representa o correto, a voz de Deus. Então também não suporta. Aquela pessoa vai causar um incômodo, que eu falei, para outras pessoas, e elas vão criar estratégias contra Jeremias. Isso é usado até hoje. Então, meus irmãos, o verso 19 e 20 vai nos dizer assim: Jeremias, diante daquela situação, ele vai orar a Deus. Ele diz assim: atende-me, ó Senhor, verso 19 e 20, ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasses deles a tua ira. O que Jeremias está falando: olha, eu estou orando por eles, eu estou intercedendo por eles, e a reação deles é essa, coisa lamentável. Deus estava chamando ao compromisso, e Jeremias estava sendo instrumento de Deus, e o povo estava rejeitando o profeta, e rejeitando a mensagem do profeta, e o Deus que falava através do profeta, lamentavelmente.
O verso 21, então, caminhando para o final, os 3 últimos versos diz assim: por isso, entregue os filhos deles à fome e ao poder da espada, que as suas mulheres fiquem sem filhos e viúvas, que seus homens sejam mortos, os seus rapazes sejam mortos pela espada na batalha, seja ouvido o grito que vem de suas casas, quando repentinamente trouxeres invasores contra eles, que seria o povo babilônico, pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoe os seus crimes, nem apagues de diante da sua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti, age com eles com a tua ira. É uma linguagem desse momento na antiga aliança que deve ser entendida como nós temos entendido, naquele contexto. É o profeta que abre o coração, lamentando a reação que deveria ser de rendição, foi de rejeição, diferente. Rejeição e rendição. Rendição é uma coisa boa, rejeição não. E aí nós aprendemos, meus irmãos, aqui, que nós devemos reagir à oportunidade de Deus, para sermos um vaso bonito, para a glória de Deus. Como você está reagindo diante do olheiro que é Deus? Nós vimos o convite, a demonstração, o confronto, mas também vimos a rejeição e a perseguição. Nós devemos seguir esse caminho, pelo menos que a gente entendeu do texto, demonstrando interesse por aquilo que Deus está mostrando, querendo revelar e querendo fazer. Discernindo o cenário, precisamos de discernimento de Deus. E Ele quer trazer, assumir essa responsabilidade, é comigo, e firmar um novo compromisso. Não importa se você é um filho de Deus, de repente você está como o povo de Judá, afastado, precisando de restauração, de um novo ânimo, mas, como eu disse, o barro a gente pode tocar literalmente e fazer o que a gente quer. A Lloyd está fazendo várias coisinhas interessantes aqui. Obrigado, Lloyd, pela sua vida. Deus é o olheiro, mas se eu não me submeto como barro, Ele não pode me tocar em minha vida. Será que hoje Deus pode tocar em você? Ele tem liberdade, você está dizendo, pode tocar, Deus, pode fazer e pode refazer. É a oportunidade de Deus, meus irmãos, como esse texto é para hoje também. Deus está trazendo uma oportunidade para os meus irmãos, para as minhas ovelhas, para você, amigo, que veio aqui nessa noite, ouvir que existe um Deus das oportunidades. Hoje é a oportunidade que Deus está trazendo para mexer com a sua vida, para restaurar você e fazer você uma vida especial na presença dEle, amém? Vamos fechar os nossos olhos enquanto oramos, pensando nisso.